Olá, eu sou Amanda Peiter, sou produtora cultural, sou formada em Ciências Sociais e em Pedagogia e tenho desenvolvido um trabalho de iniciação teatral com as teorias do teatro. E hoje vou falar sobre Stanislavski. O Stanislavski nasceu em Moscou, na Rússia, em 1863 e faleceu em 1938, aos 75 anos de idade. O Stanislavski criticava a declamação e a representação forçada, exagerada, como formas de atuar. Ele questionava momentos de inspiração sem consistência entre uma peça e outra. Ele teorizou sobre a interpretação. Ele fundou e dirigiu o Teatro de Arte de Moscou, onde testou seus métodos e técnicas. O Stanislavski teorizou sobre a formação total do ator, ou seja, a formação intelectual, espiritual, física e emocional, como um conjunto. Mas é importante destacar que só em teoria é possível dividir a arte cênica em categorias, porque na prática as escolas de arte dramática elas se confundem. Então, após anos de estudos e práticas cristalizadas, começou a sistematizar as suas técnicas para serem aplicadas junto aos atores. Para ele, o ator não deveria organizar o seu papel baseado em emoções, porque elas são instáveis e elas independem da sua vontade. Na técnica, deveria fazer então o uso de um conjunto de ações físicas que criassem a emoção desejada para a personagem. Para o Stanislavski, a objetividade é fundamental, assim como a disciplina. Veja o que diz Stanislavski. É difícil fazer despertar a inspiração criadora, mas destruí-la é extremamente fácil. O seu próprio trabalho depende unicamente de si, mas não tem o direito de dificultar o trabalho dos outros. O ator, como o soldado, tem de submeter-se a uma disciplina de ferro. O que ele quer dizer com isso? Que a disciplina ela é necessária para qualquer atividade em grupo. E diante da complexidade da representação teatral, ela é fundamental, pois sem ela não pode existir a arte do teatro, para Stanislavski. E o desempenho muscular necessita de um longo treino, complexo e metódico, trabalho regular de treino físico, porque a formação total do ator, então, estão integradas formação física, emocional, intelectual e espiritual. Outro ponto muito importante é a compreensão. Ele quer dizer com isso o quê? Que é preciso conhecer a personagem. Então, o ponto de vista da sua época, as circunstâncias, país, localidade, local de origem, condições de vida, seu meio, a maneira de viver, posição social, o aspecto exterior, são pontos muito importantes para construir a personagem, para compreender a personagem. Essa compreensão ela é muito importante porque, junto ao treino físico, ela vai criar a personagem inicialmente consciente, vai absorver no inconsciente e então vai surgir a inspiração criadora. Porque a criação artística, para Stanislavski, ela é totalmente diferente de imitação. Então não é apenas imitar alguém, mas conscientemente absorver as informações para então exteriorizar a criação. Stanislavski criticava muito a representação forçada, que são os curtos instantes súbitos e imprevisíveis onde o ator atinge o cume da sua arte e cativa o público. Ela é improvisada a partir da sua própria inspiração, inconstante e incoerente, e não há presença de técnica. E Stanislavski vai definir a representação mecânica como os clichês. A máscara inanimada, vazia de sentimentos, caretas, artifícios vocais e gestos, emoções teatrais, imitação artificial de forma exterior dos sentimentos, exibicionismo e não comove o público. Então, alguns clichês tornam-se tradicionais e são transmitidos de geração em geração, como para representar o sentimento de amor ou medo, susto, assim, são formas exageradas que acabam sendo tradicionais e acabam sendo repetitivas, mas o Stanislavski criticava muito isso. Para ele, o método tem que ser dentro para fora, então ele tem que criar esse sentimento para poder exteriorizar de uma forma mais verdadeira.
A ação é um dos conceitos muito importantes da teoria do Stanislavski, porque em cena sempre se deve estar representando alguma coisa. A ação e o movimento constituem a base da arte do ator. Mesmo a imobilidade exterior não significa passividade. Mesmo estando sentado, sem fazer nada, é possível estar em plena atividade, enquanto se representa. E no teatro, toda ação deve ter uma justificativa interior, deve ser lógica, coerente e verdadeira. O resultado final será a atividade verdadeiramente criadora. Ou seja, uma ação ela deve ser justificada interiormente. O ator deve construir, então, essa sequência lógica. O personagem está sentado sem fazer nada. Por que ele está sentado? Onde ele está sentado? Quais são as circunstâncias que o levaram a estar sentado ali sem fazer nada? Isso é que vai para o Stanislavski criar, então, a verdadeira atividade. Então, esses são apenas alguns aspectos da obra do Stanislavski, porque é uma obra bastante densa e complexa. Mas essa fundamentação teórica, ela é muito importante para que o ator possa aperfeiçoar as suas técnicas e poder representar da melhor maneira possível, passando verdade para o seu público.